Fala galera, beleza? Aqui na área, nossa aula hoje vai ser sobre núcleo celular. Então a gente vai falar sobre a terceira parte que normalmente a gente separa a célula, que seria então a região que guarda as nossas informações genéticas. Vem comigo! Quando eu falo sobre núcleo, eu estou dizendo então que é a região que vai guardar toda aquela programação celular, ou seja, que guarda as informações de como produzir as nossas proteínas. Só que quando a gente trata de núcleo, a gente pode usar ele também como um critério para classificar as células. O que isso quer dizer? Nós temos células que são classificadas como binucleadas, porque elas têm dois núcleos, que elas podem ser chamadas de multinucleadas, quando elas têm vários núcleos, ou como anucleadas, quando elas não têm núcleos. E as que têm um único núcleo, que são a maioria delas, são as mononucleadas. Então, células musculares, por exemplo, que formam os músculos do nosso braço, da nossa perna, a musculatura esquelética, elas têm vários núcleos, multinucleadas. O paramécium, que é um tipo de protozoário, ele tem um macronúcleo e um micronúcleo. Então, é uma célula binucleada. Já as nossas hemácias, que é uma hemácia bem característica, ela não tem núcleo. Então, anucleada. Mas, quando a gente vai estruturar esse núcleo, a gente percebe que ele é formado por vários componentes distintos. Nós vamos encontrar, lembra que eu estou falando de célula eucarionte. Então, delimitando esse núcleo, nós temos a carioteca. Carioteca vai ser, então, a estrutura que vai delimitar e que é justamente o que define a célula eucarionte. Dentro dessa carioteca, a gente vai encontrar a cariolinfa, ou seja, o material que preenche esse espaço. Lá dentro, nós temos as cromatinas, os filamentos de DNA. E ainda encontramos uma região com uma grande condensação de material genético, que é o nucleolo. Entendendo um pouco melhor a estrutura da carioteca, a carioteca ela vai ser uma composição básica semelhante à da membrana plasmática. Então, ela vai ser formada por fosfolipídios também. Agora, eu tenho, nesse caso, uma estrutura com uma diferença primordial. Nós temos duas camadas de fosfolipídios numa região e outras duas camadas de fosfolipídios em uma outra região. É como se eu tivesse duas membranas, são duas bicamadas e um espaço entre elas. Então, se vocês olharem para essa imagem aí, a gente pode separar em duas regiões, uma externa e uma interna. A região externa, que vai até entrar em contato com uma organela, que a gente falou lá na aula de organelas, o retículo endoplasmático, ela vai ser toda recoberta de ribossomos, que é onde vai acontecer uma síntese proteica bem importante. Já na sua face interna, ela vai ter filamentos intermédios. Também falamos sobre eles na aula de citoesqueleto. Qualquer coisa, volta lá. Por que é importante ver essa distinção? Como eu tenho essa face externa, essa face interna, elas vão acabar tendo características diferentes, mesmo tendo essa mesma composição. E essas características se dão justamente pela presença dos ribossomos na parte externa e pela presença desses filamentos intermédios para dar mais resistência na parte interna. E o espaço entre as duas estruturas, nessas duas bicamadas, é o espaço perinuclear. Como eu tenho duas membranas para atravessar, o tráfego de substâncias ele acaba sendo comprometido. É mais difícil atravessar a carioteca do que atravessar a membrana plasmática normal. Então, nós vamos encontrar toda a estrutura da carioteca recoberta por poros. Ela é toda perfuradinha e esses poros nucleares podem receber o nome de anule. Nada mais são do que perfurações que a gente vai encontrar ali, formados por proteínas. Lembra que nós temos proteínas que conseguem atravessar a membrana, vai de uma face a outra da membrana. Nesse caso, são proteínas ainda mais complexas, né? Porque tem que atravessar duas camadas e vão permitir que diversas substâncias passem. Substâncias até bem grandes vão passar por aí, que a gente vai ver um pouco melhor mais à frente. Passei por essa estrutura da carioteca. Quando eu chegar no interior do núcleo, eu vou encontrar o nucleoplasma ou cariolinfa. A ideia desse nucleoplasma, dessa cariolinfa, é basicamente
preencher esse espaço com uma substância aquosa, gelatinosa, rica em substâncias bem específicas. Nós vamos encontrar vários íons, principalmente íons de fosfato. Nós vamos encontrar moléculas de ATP. Lembrem que ATPs são importantes para diversos processos dentro da célula, uma vez que eles são uma moeda energética. Nós vamos encontrar vários nucleotídeos. DNA, para ser duplicado, ele precisa de nucleotídeos para isso. Para eu formar RNA, eu preciso de nucleotídeos para isso. E então, eu vou colocar esses nucleotídeos no interior desse núcleo. E para eu fazer tanto o processo de replicação do DNA quanto o processo de transcrição do RNA, eu vou precisar de enzimas. Então, todas as substâncias que eu vou encontrar ali dentro, eu consigo associar a algum processo. Além disso, nós vamos encontrar uma região bem específica onde existe uma maior concentração de DNA, nesse caso um DNA diferente, que é um DNA ribossomal, também de RNA, nesse caso o RNA ribossomal, associados a proteínas que recebem o nome de nucleolo. Quando a gente olha uma imagem de um núcleo, a gente vai ver a carioteca delimitando e lá dentro uma regiãozinha mais escurecida. Essa região mais escurecida, mais concentrada, é o nucleolo. E o nucleolo ele vai ter uma função primordial. Ele é o centro de formação e maturação dos ribossomos. Basta a gente ver pelos componentes. DNA ribossomal, RNA ribossomal. O que seria um DNA ribossomal? É o DNA que dá origem ao RNA ribossomal. Lembra que o ribossomo é formado por RNA e proteínas. Esse nucleolo, aí para a galera que vai fazer uma prova discursiva, uma prova que requer um pouco mais de conteúdo, preste atenção nesse ponto. Ele vai ter componentes principais. Então, a gente tem o centro fibrilar, nós temos o componente fibrilar e o componente granular. O que seria esse monte de nome? Olha só, a gente vai ter uma região onde vai acontecer a transcrição pela RNA polimerase, ou seja, é onde vai se formar o RNA, ou melhor, o pré-RNA, que dá origem a RNA que forma o ribossomo. Esse é o centro fibrilar. O componente fibrilar são cópias do RNA que não vão ser transcritos, ok? E o componente granular vai ser as próprias subunidades do ribossomo. Lembra que o ribossomo tem subunidade maior e subunidade menor. Então, eu vou formar essas duas peças aí nessa região do nucleolo. E a gente, então, vai encontrar lá no núcleo uma estrutura que vai ser denominada como ROM, ou região organizadora do nucleolo. Por que isso? Porque durante a divisão celular, o nucleolo se desfaz, ele vai desaparecer. Ele é só uma região, tá bom? E depois ele tem que se refazer. Então, eu tenho aí a região que vai organizar esse nucleolo. Então, a gente consegue ver aí nessa imagem justamente a ideia da formação desses componentes granulares, que são as subunidades do ribossomo. E aí, percebam, elas são formadas ali dentro, vão sair, passar por aqueles poros, e aí sim eu tenho a formação do ribossomo lá fora, no citoplasma. Então, quando eu olho para o núcleo, eu vou encontrar uma série de estruturas dentro dela. Falei do nucleolo, falei das cromatinas, falei da cariolinfa, mas não são as únicas. A gente vai ter uma série de outras. A gente tem os domínios OPT, nós temos os corpos espiralados, focos de transcrição e de replicação. É claro que essas estruturas acabam sendo menos importantes para a gente numa prova de vestibular, mas é importante a gente saber que o núcleo ele é muito mais complexo do que só a presença de nucleolo e de cromatinas e cromossomos. A gente tem regiões onde tem associação de RNA polimerase com a estrutura que está sendo transcrita por ela. A gente vai ter região onde vai ter DNA polimerase e os seus fatores de transcrição. E tudo isso ficam concentrados em regiões específicas ali dentro desse núcleo. Então, ela é uma estrutura bem complexa, muito diferente do que a gente encontra lá
naquela regiãozinha onde fica o material genético das células procariontes. Lembrem que hoje a gente pode inclusive falar que procariontes têm núcleo, só que é um núcleo que não é delimitado pela carioteca. E aí não é delimitado pela carioteca, não tem nucleolo, não tem OPT, não tem foco de transcrição e replicação, ou seja, é muito mais simples. Então, galera, lembra de se inscrever no canal, isso ajuda demais, tá? Dá o like, compartilha se você achou o vídeo legal, deixa aí nos comentários, qualquer dúvida também, deixa nos comentários, segue lá no Instagram, e é isso, galera. Valeu!